Olá, boa tarde. Eu sou Thiago Reis, fundador da Suno Research e se inicia agora mais um programa Fundamente-se, um programa orientado para o investidor de longo prazo com uma abordagem fundamentalista de investimentos. Eu estou trazendo cada vez mais e mais convidados e pela primeira vez hoje trago um profissional de relações com investidores. Quem está conosco hoje é José Leone, gerente de relações de investidores da Senior Solution, código em bolsa SNSL3. É uma empresa que tem um market cap, um valor de mercado não tão significativo, mas é uma empresa que eu gosto muito, tem uma rentabilidade muito interessante, tem uma recorrência de receitas muito bacana. Obrigado, Leone, por estar aqui conosco. O Leone vai contar um pouco da história da Senior Solution. Então, Leone, conta primeiramente um pouco da sua história, como você foi parar na Senior Solution, e depois a gente fala um pouquinho da história da Senior Solution. Legal, Thiago. Obrigado. Eu queria agradecer a Suno Research e também a Infomoney. Bom, eu estou na companhia há 3 anos e meio como gerente de relações com investidores. Meu background anterior era na Bolsa, eu trabalhei 7 anos na BMF Bovespa, atual B3, e passei pela área de RI lá também. Tá? Falando um pouquinho sobre a Senior Solution é uma companhia que tem 21 anos de história. Ela é líder no desenvolvimento de softwares aplicativos para a vertical financeira. E ela surgiu em 1996 como uma empresa que fazia projetos de tecnologia dentro de bancos, do setor bancário. Então, ela surgiu fazendo downsizing de plataformas de tecnologia em grandes bancos e viu a necessidade de dar um passo além e criar um software proprietário alugado, que o licenciamento era via um aluguel, uma mensalidade, e ela fez isso em 2005. Então, ela passou de uma empresa de projetos para uma empresa com um produto que era licenciado, trazendo recorrência e previsibilidade de receita. A partir daquele momento, em 2005, a companhia trouxe 2 acionistas, 2 investidores. Um é o BNDESPAR, o outro é a Stratos, que é um private equity daqui de São Paulo. E com esse recurso que foi aportado na companhia, ela partiu para uma estratégia de consolidação. Pois olhando os mercados lá fora, existiam grandes players, grandes fornecedores de tecnologia que atendiam basicamente todos os ramos dentro das instituições financeiras. E no Brasil esse mercado é extremamente fragmentado e extremamente segmentado. Então tem diversos fornecedores, tem mais de 200 fornecedores e eles são de nicho, eles só têm uma única solução. Então de 2005 até 2010 a companhia fez 5 aquisições. E, a partir daquele momento, o recurso destinado ou aportado por aqueles 2 investidores foi totalmente destinado e ela partiu para uma estratégia de abrir o capital, trazer novos recursos e fazer o IPO. O IPO aconteceu em 2013, a companhia trouxe mais 40 milhões de reais para dar continuidade à estratégia de aquisições. Com esses recursos, a companhia fez mais 4 aquisições, uma delas muito relevante, que foi transformacional para a empresa no ano passado. E, a partir do ano passado, de 2016, com essa aquisição, a companhia deu um novo passo em termos de governança e partiu para uma migração para um novo mercado. Então, em 2017, a companhia se tornou líder no segmento de softwares aplicativos para o setor financeiro e também se tornou uma companhia listada no novo mercado, trazendo mais liquidez, novos acionistas e colocando ela em um novo patamar. Uhum. E, Leone, fala um pouco mais dos resultados financeiros da empresa. O que diferencia a rentabilidade, as margens e também o crescimento da Senior Solution em relação à média das empresas brasileiras? Perfeito. No nosso setor, o setor de tecnologia para vertical financeira, você vê margens bastante estáveis, pois as receitas são recorrentes, tem previsibilidade, e a Senior ela saiu em 2013 de uma receita líquida em torno de 47 milhões de reais, 46 milhões de reais, na verdade, para uma receita anualizada no ano de 2017 superior a 130 milhões de reais. Ou seja, a companhia triplicou de tamanho. Uhum. Isso é muito difícil de você ver no nosso setor, que é o setor de software, ainda mais para a vertical financeira. E ainda mais neste momento econômico do Brasil, né? De 2013 até agora foi bastante desafiador. Foi bastante desafiador. Todo mundo conhece, teve um período grande de recessão, impactou todos os setores e a companhia triplicou de tamanho. Falando um pouquinho de margem, de EBITDA, de resultado, a Senior saía de um resultado, de uma lucratividade em torno de 15% de margem EBITDA. Agora, após a aquisição e integração da última aquisição, ela passou para uma margem EBITDA em torno de 18%. Então, ela cresceu com ganho de lucratividade. Num cenário econômico que você disse que não foi nada fácil no período. Uhum. E
Fala um pouquinho de alocação de capital, né? Qual que é a destinação que vocês dão a esses lucros que vêm através dessa margem elevada? Perfeito. A gente distribui dividendos pelo o que a lei determina como mínimo, então 25% dos lucros são destinados aos acionistas via dividendos ou juros sobre capital, preferencialmente via juros sobre capital, que tem um papel tributário relevante para a companhia. E o resto a gente retém esses lucros para fazer aquisição, porque o retorno das nossas aquisições é muito elevado. Então, a gente pega o capital próprio gerado e destina a fazendo novas aquisições, trazendo aumento de margem e aumento de lucratividade. Isso é algo cíclico no nosso entendimento. Você consegue dar alguns detalhes de números, de TIR das empresas adquiridas, uma vez que a aquisição é a principal destinação dos lucros da sua empresa? Sim, a TIR média que a gente tem é em torno de 35% nas nossas aquisições, uma TIR bastante alta. Tá? Falando um pouquinho de retorno desse investimento, eu vou dar um exemplo da última aquisição que a gente fez. Tá? Esses dados são públicos, estão lá no nosso site. A gente adquiriu a TTPS, que era uma empresa que faturava 50 milhões, e ela tinha um EBITDA de 2 milhões de reais. Atualmente, essa empresa já está rodando com EBITDA superior a 10 milhões de reais. Tá? Isso são os dados anualizados, porque a companhia foi adquirida em novembro do ano passado, então não está completamente nos resultados dos últimos 12 meses. Mas foi um salto bastante significativo. E, Leone, comenta um pouco também do histórico da gestão, e isso também tem a ver um pouco com o quadro societário atual da empresa. Sim. Bom, a gente tem na administração, a gente tem um conselho composto por 5 membros, dos quais 2 são conselheiros independentes. Ou seja, os 3 membros que não são independentes, um deles é o representante do BNDES, que é acionista, o outro é representante da RIX Investimentos, que é o maior acionista, tem 14%, e o outro conselheiro é um dos fundadores da companhia, com 11%. Então, esses 3 conselheiros são acionistas e a gente tem 2 conselheiros independentes. Um deles é o Sr. Cláudio Prado, que ele é do Fleury, ele é diretor do Fleury, do Grupo Fleury. E o outro é o Alberto Guides, que ele é sócio fundador da Right Capital, que é uma gestora de recursos daqui de São Paulo. Então, o legal do nosso conselho é que a gente tem um fundador que conhece tudo da operação, a gente tem conselheiro que tem a visão de cliente, conselheiro que tem visão de governança, conselheiro que tem visão de mercado de capitais, e todos eles trabalham juntos há um bom tempo e têm competências complementares que fazem o nosso conselho ser bastante interessante. E conta um pouco mais do histórico dos principais diretores da empresa. Tá bom. Há quanto tempo eles estão no grupo? Perfeito. A diretoria é composta por 5 membros, a diretoria estatutária. 2 dos membros são os sócios fundadores, então o presidente da companhia, que é o Bernardo Gomes, ele está lá há 21 anos, conhece tudo da empresa. O sócio dele é o Luciano Camargo, ele é diretor de operações e também está no conselho, como presidente do conselho. Então, os 2 que conduzem os principais negócios da companhia. O Bernardo mais voltado para a estratégia inorgânica de crescimento, olhando aquisições, e o Luciano voltado para a estratégia orgânica de fazer novas vendas na base e trazer novos clientes. Além deles, a gente tem o Paulo Dutra, que ele é diretor comercial, tem quase 10 anos de companhia. Ele veio da primeira aquisição, ele era sócio da empresa que foi adquirida, então ele se tornou acionista da Sênior também. Tem 10 anos de experiência na área comercial, mercado financeiro, entre outros. Fabrini Fontes, ele é diretor financeiro, veio da Deloitte, tem mais de 5 anos de experiência na Sênior também. E o Thiago Rocha, ele trabalhou na BMF Bovespa e no fundo Stratos, que foi acionista da companhia, e ele é atualmente diretor de relações com investidores. E o quadro societário, a empresa hoje não possui controlador definido, certo? Perfeito, isso mesmo, Thiago. A companhia ela é uma corporation, como se diz no termo inglês. O maior acionista, que é a RIX Investimentos, tem 14% da companhia. Depois o BNDES com 11% e os 2 sócios com 11% cada. Uma companhia com capital bastante pulverizado, hoje são mais de 3.900 acionistas. Bacana. Mas também nem tudo são flores. Fale um pouco dos riscos que existem ao investir nas ações da Sênior Solutions. Obviamente já existem riscos macroeconômicos, sim, etc. Mas quais são os riscos específicos da sua empresa e do seu segmento? Perfeito. Eu vou trazer 3 riscos. O primeiro é o risco de execução da estratégia de M&A. A companhia ela tem por estratégia acelerar o crescimento via aquisições. Então, esse é um risco de trazer uma empresa que não seja tão complementar, ou então
fazer uma integração que não seja tão rentável quanto a gente imaginava. Só que a forma que a gente vê mitigando esse risco, a primeira é a seguinte: a gente tem uma experiência, foram 9 aquisições feitas, a gente sabe onde errou, então os erros não vão se repetir. E a gente tem um pipeline de mais de 220 companhias mapeadas, com uma receita do nosso pipeline superior a 2 bilhões de reais. Lembrando que a Senior fatura em torno de 130 milhões. Então a gente tem um espaço muito grande para crescimento e a gente sabe como trazer retorno das aquisições. Então a gente tem o risco, mas tem um mitigador muito forte. Uhum. E segundo risco? Segundo risco. Bom, o segundo risco é um risco que está relacionado à economia, na verdade é um risco relacionado aos benefícios fiscais que a companhia tem, então de mudança de lei. Isso não é só para a Senior Solution, mas principalmente para todas as empresas de tecnologia do país. Existiu uma ameaça de fim da reoneração no meio desse ano, que não foi para frente. E o mitigador que a gente tem é o seguinte: a gente, quando viu a MP que tratava do fim da desoneração, a companhia se antecipou na integração da TTPS, que foi a última aquisição, adiantou, fez diversos cortes de custos e despesas e colocou a companhia em um novo patamar de lucratividade, que é o que eu te falei, em torno de 18% de margem EBITDA. Então, no pior cenário, a nossa perda seria praticamente zerada se tivesse esse risco de mudança da tributação sobre receita bruta. Uhum. Terceiro risco. O terceiro risco. Por fim, é o risco tecnológico. Tá? Isso, inclusive, está no relatório da Suno. É o risco de novas tecnologias competirem ou baterem de frente com as tecnologias atuais que rodam, que são processadas dentro das instituições financeiras. E o legal é que é o seguinte: a gente, sabendo desse risco, a gente criou um laboratório de inovação que foi lançado esse mês, chama-se Torque, para endereçar justamente esse risco de novas fintechs, algo que ameace a sobrevivência das instituições financeiras. Inclusive, a gente vê as fintechs como bastante complementares do que a gente faz. Tanto que esse laboratório vai ter fornecedores de software e tecnologia para o setor financeiro, da qual a Senior faz parte, instituições financeiras e também as fintechs, trazendo novas tecnologias disruptivas que farão que a gente dê um próximo salto aí. Uhum. E perspectivas para 2018, e não só 2018, como os anos que vêm depois de 2018, né? A gente sabe que é uma empresa que tem uma vocação de crescimento através de aquisições. O que a gente pode esperar para os próximos 5 anos, mas sobretudo para o próximo ano da Senior Solution? Perfeito. A estratégia continua, tá, Thiago? Então ela foi traçada lá em 2005, ou seja, faz 10 anos que a gente vem fazendo aquisições. Foram 9 realizadas, mas tem um espaço muito grande ainda para a companhia ter um portfólio completo de soluções que atendam todas as áreas das instituições financeiras. Então, primeiro, a gente vai completar esse portfólio. Existem conversas em andamento de novas aquisições, como toda empresa que faz aquisição tem diversas conversas abertas, sendo tratadas simultaneamente. E a gente vai completar esse portfólio. Tá? No curto prazo, vai depender mais dos vendedores do que da gente, mas a ideia é continuar com a estratégia de aquisição e completar o portfólio o mais rápido possível para a companhia ampliar a sua rentabilidade. Leone, no nosso programa aqui, existem do outro lado da tela, como espectadores, investidores individuais. E fala um pouco da experiência e como que sugestão você dá para eles, porque muitas vezes o investidor ele vê a empresa como algo distante. O relacionamento do investidor se dá apenas através da página do site de relações com investidores. Fala um pouco mais sobre essa experiência. Vocês são acessíveis? Não só vocês, os demais departamentos de relações com investidores de outras empresas são acessíveis? Como é que o investidor individual pode conversar com vocês? Vocês fazem reuniões públicas anuais? Sim. Conta um pouco mais do que o investidor individual pode esperar de vocês, de uma interação maior com vocês. Sim, a gente atende bastante investidor pessoa física, tanto que a Senior Solution ela foi a segunda empresa do Bovespa+, a fazer uma oferta pública. Então é um case bastante estudado, tem muita gente, muito investidor pessoa física interessado nesse assunto. Então foi a primeira companhia a fazer a migração do Bovespa+ para novo mercado e somos bastante acessíveis. Se vocês forem no nosso site, a primeira coisa que eu recomendo, faça o cadastro no nosso mailing para receber as comunicações da área de RI, da área de relações com investidores. Aliás, essa é uma sugestão que eu dou para todo mundo. Quase todas as empresas, não só a Senior Solution,
tem essa disponibilidade. Você deixa seu e-mail na base deles e eles enviam para vocês os documentos que eles produzem e cai na sua caixa de e-mail. Então você tem um controle maior, um acesso maior à informação que é disponibilizada por eles. Desculpa te interromper. Imagina, sem problema. E também no site, como qualquer companhia aberta, a gente dá transparência para uma enormidade de informações. Então existe um documento que se chama Formulário de Referência, que todas as companhias divulgam, e tem muita informação lá. Também está no nosso site, é fácil acessar. Se tiver alguma dúvida, tem nossos contatos também no site, tem nosso telefone, fiquem à vontade para nos ligar, para mandar e-mail, que nós somos bastante acessíveis e respondemos rápido, porque mesmo olhando toda aquela documentação, tudo que está lá, às vezes fica alguma dúvida sobre a empresa. Pode marcar reunião? Sem problema, a gente faz. Legal. O investidor, pessoa física em geral, ele é muito... ele tem um carinho especial por dividendos, né? Perfeito. E a Senior Solution não é uma empresa de dividendos no curto prazo, mas pela geração de caixa, tende a ser em algum momento. Em que momento vocês acham que vocês vão se tornar uma empresa que vai retornar todo esse crescimento, esse investimento que é feito hoje, para o acionista através de dividendos? Tá, a gente... Olha, no curto e médio prazo, Thiago, eu não vejo isso acontecendo. Então, a empresa, como eu disse, ela fez 9 aquisições, tem um espaço ainda grande para a gente continuar. Mas, olhando lá para frente, no longuíssimo prazo, a partir do momento que a gente tiver um portfólio completo de soluções, atendendo todas as áreas do setor financeiro, isso pode vir a se tornar uma realidade. Tá? Então, pode acontecer sim, com certeza, dar o retorno para os acionistas também via pagamento de dividendos. E conta um pouco da realidade internacional de empresas do seu setor. Qual o tamanho que essas empresas têm fora do Brasil? Qual é o market cap que essas empresas têm? Qual que é a margem que essas empresas têm? Porque ao analisar um pouco do que acontece fora, a gente consegue ter uma noção do que pode acontecer com vocês. Quem são as empresas que vocês se inspiram fora do Brasil? Ótima pergunta, Thiago. As empresas lá fora, no nosso setor, ou seja, softwares para instituições financeiras, são empresas que faturam alguns bilhões de dólares ou alguns bilhões de euros e que tem um valor de muitos bilhões de dólares ou euros. Então, elas fizeram justamente isso. Elas são cases de consolidação, elas adquiriram diversas companhias. E o legal desse setor é o seguinte, o tamanho da companhia está intimamente relacionado com a lucratividade. Por quê? Por causa de diluição de despesas, sinergias de custos, entre outras coisas. Então, quanto mais a empresa cresce, quanto maior ela tende a ter uma rentabilidade também maior. E é o caminho que a gente está traçando. Como eu te disse, a empresa saiu de 15% de margem EBITDA para 18%, fazendo aquisições, fazendo integração, cortando custos de despesas, entre outras coisas. Então, esse é o caminho que a gente vai trilhar para chegar, quem sabe, numa margem aí superior a 20% de margem EBITDA. E esses números a gente vê lá fora em grandes companhias. Obrigado, Leone. Aqui se encerra mais um programa Fundamentos. Eu gostaria de convidá-los a participar semana que vem. Vai ter um outro profissional de relações com investidores. Vai estar o pessoal da Tupi. Conhece a Tupi? Conheço. Vai estar o Hugo com a gente. E espero que tenham gostado. A nossa intenção é cada vez mais aproximar os departamentos de relações com investidores com os investidores, pessoas físicas do Brasil. Através da internet a gente consegue acessar investidores do Brasil inteiro e essa é a nossa intenção aqui também com o programa Fundamentos. Eu e o Leone iremos fazer agora uma reunião presencial, mas que também vai ser gravada com os clientes da Suno. Então, nos vemos às 16h. Se vocês quiserem, estaremos ali no nosso escritório. Obrigado a todos. Nos vemos na semana que vem em mais um programa Fundamentos.